É hoje. É hoje. É hoje. Amiguinhos, hoje é a nossa revisão para o Colune. Eu, se fosse você, não perdia nunca, jamais, em tempo algum, na vida da terra do Brasil. Porque essa revisão vai estar cremosa. É a participação minha com o professor Laércio. A gente vai revisar com vocês conceitos importantes para a prova. E, claro, eu vou dar minha opinião do que eu acho que vai cair, né? Minha opinião, tá, amigos? Opinião, né? Eu faço alguns chutes, já virou uma tradição, do que eu acho que pode cair na prova. E eu vou falar, obviamente, a maneira que eu acho que a prova vai estar na aula da revisão. Você não é nem besta, não é? Nem besta de perder uma aula dessa, amiguinhos. Você lembra lá na nossa revisão do Cefet que foi ouro puro, foi só o ouro, né? Foi os R$40 mais bem pago da sua vida. Para quem prestou atenção naquilo ali, foi fazer a prova, a pessoa deitou na cama armada, porque as minhas previsões caíram todas. Como participar? Manda o Pix, certo? Aqui R$40, Pix da gata, e me manda o comprovante que eu te coloco no grupo. Uma pergunta que as pessoas estão me fazendo. Professora, eu vou fazer só o Coltec, vale a pena ir na revisão do Colune? Ô, gente, é claro que vale a pena. Porque raciocina uma coisa. Se você não está fazendo aula comigo nos meus grupos VIP, diga-se de passagem, para o grupo VIP, o acesso é gratuito em ambas as revisões, tá? Lembrando que a do Coltec é na quinta que vem. Mas, se você não está fazendo aula comigo, você vai vir na revisão do Colune, você vai pegar várias dicas que eu vou dar aqui, que eu acho que vai cair na prova do Colune. Semana que vem, é óbvio que eu vou repetir os temas, porque os temas das provas são parecidos, mas eu vou resolver questões diferentes. Então, não é a mesma aula. Se fosse a mesma aula, eu gravava uma aula e colocava ela aí para vender na internet. São aulas ao vivo. Então, são aulas diferentes. É outro rolê, tá? É claro que os temas das provas sempre são as mesmas coisas. Função de segundo grau, função de primeiro grau, isso aí eu já revelei o segredo há mais de 1000 anos. Agora, o que eu acho que vai cair, o jeito de resolver as questões, enfim, isso são coisas que cada aula é única, então vale mais do que a pena, né? 40 pilas para você fazer uma aula aí de 2, 3 horas de duração, gente, é sério, tá? Não perca essa oportunidade de vir na revisão do Colune, porque conhecimento não ocupa espaço. O que você vai aprender aqui vai ser útil. Mesmo que não caia na prova, você tem que parar com esse raciocínio, tá? Ai, eu vi um negócio que não caiu na prova. Querido, não caiu na prova, mas vai cair lá dentro, tá? O que me mandam de mensagem a alunos falando assim, Jéssica, eu fiz uma prova hoje de conteúdos lá de dentro do Cefet, de dentro do Coltec, falando se eu fiz a prova hoje de um assunto que você explicou ou na sua revisão, ou no grupo VIP, ou no seu curso. Então, para de ter raciocínio. Pobre na matemática, né? Você tem que pensar com a cabeça de milionário, meu irmão. Pensar se tudo que eu aprender aqui vai ser útil para a minha vida, ok? E deixa de ser mão de vaca. O que é isso? Descer buquinando, valoriza o trabalho do professor, meu irmão. No mais, é isso. Então, eu vou resolver com vocês agora. Eu já estou no clima, tá? Já estou animada. Eu vou resolver com vocês 10 questões do Colune. Sim, amiguinhos, 10 questões do Colune, que dá para a gente fazer só com a sagacidade, ó, caminhando fininho, igual um gato, entendeu? Só na maciota. Com esperteza, interpretação de texto, dá para a gente ir longe. Então, preste atenção no jeitinho maroto para você economizar tempo na prova. Afinal de contas, meu filho, você tem que fazer certo, é no dia e no horário da prova. Não adianta fazer certo na sua casa, gastando 3 horas para resolver uma questão. Não, meu Deus. Então, let's bora. Considerando que o número de elementos de um conjunto A é igual à soma entre o MDC de 20 e 28 e o MMC entre 20 e 12, e que o número de elementos do conjunto A interseção B é igual a 3, e o número aqui, né, de A união B, 66, é correto afirmar aqui, preste atenção, o número de subconjuntos do conjunto B. Por que essa questão foi doada inteiramente grátis? Porque o aluno que sabe o mínimo, que ele lembra que número de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n, certo? É uma fórmula muito básica lá do comecinho da matéria. Então, se você está em busca do número de subconjuntos de um conjunto, isso tem que ser uma potência de 2, ok? Então, é 2 elevado a n. A única coisa aqui, gente, que pode ser 2 elevado a n é 32, é o único número par para início de conversa, né? 32 é 2 elevado à quinta potência, ok? Então, essa questão foi doada inteiramente grátis para aquele aluno que tem atenção e percepção. É claro que se você for fazer ela por moldes matemáticos oficiais, ela vai sair um pouco mais complicada, porque ela não é tão simples assim. Mas o que eu quero dizer é, de acordo com as alternativas, dá para você eliminar todas, se você tiver um pouquinho de esperteza, só de bater os seus lindos olhinhos.
José tem 2 filhos, Mateus e Maurício. Os 2 meninos nasceram no mesmo dia do mês de agosto, porém em anos diferentes. Em agosto de 96, o Mateus era 20 anos mais velho que o Maurício. Isso aqui é o mesmo que dizer que ele é 20 anos mais velho que o outro. Claro, por quê? Porque em 96, em 97, em 2059, todos os anos, a diferença de idade entre as pessoas ela é constante. Por exemplo, a minha mãe me teve com 21 anos. A minha mãe é 21 anos mais velha do que eu em qualquer ano que a gente estiver falando, né? Hoje ela é 21 anos mais velha do que eu. Quando eu nasci, eu tinha 0 anos, ela era 21 anos. Então, ela era 21 anos mais velha do que eu. Isso não muda de acordo com o ano, não. Beleza? Guarde essa dica. E em agosto de 2010, a idade de Mateus era o dobro da idade de Maurício. Nesse caso, então, é correto afirmar que a soma da idade dos irmãos em 2004 é... Bem, eu vou te dar uma dica para você fazer esse tipo de questão, tá? Às vezes você não quer ou não está entendendo direito para poder fazer o sistema de equação, então você vai pensar o seguinte, olha só, fala que eles têm 20 anos de diferença. Você começa pela alternativa redonda, tá? 40. Então, pensa assim, como eles têm 20 anos de diferença, e aqui falou que é a soma da idade deles em 2004, então é porque um teria 10 anos e o outro teria 30 anos no ano de 2004. Só que fala que em agosto de 2010, o Mateus era o dobro do Maurício. Então, eu pus Mzão aqui, deixa eu só trocar a ordem, o Mzão é o mais velho. Então, em 2010, vai ser 6 anos após isso aqui, né? Então, esse cara vai ter 36, o que tinha 30, e o que tem 10 em 2004 vai ter 16. Só que esse número não é o dobro desse, então essa não pode ser. Se você testar a letra D, você vai pensar se a diferença de idade deles tem que ser 20 anos. Então, como aqui está próximo, né, aí você conclui rápido, que aqui teria que ser 34 e aqui 14. E a diferença seria exatamente 20 anos. Aí você pensa, de 2004 para 2010 passou 6 anos. Então, esse cara vai ter 40 e esse aqui vai ter 20. E é exatamente uma o dobro da outra. E aí você já pega a alternativa certa sem ter que fazer nenhum tipo de raciocínio além, né? Em um bingo havia 100 pessoas, contando os organizadores do evento e os participantes, sendo que 90% deles eram adultos. Considerando que nenhuma criança deixa o local do bingo, é correto afirmar que o número de pessoas que deve deixar a festa para que o percentual de adultos passe a ser 80% é... Nós vamos pensar assim, de 100 pessoas, 90 são adultas e 10 são crianças, porque 90% eram adultas. Agora nós vamos testar as alternativas. Você tem que ler o texto com muita atenção e interpretar com calma. Está permitida a retirada apenas de pessoas adultas, porque as crianças, nenhuma vai poder sair. Então pensa o seguinte, se você tirar 10 pessoas da festa... 10 adultos da festa, você vai ter 80 adultos num total de 90 pessoas que ficaram. Se você tirar 25 adultos da festa, você vai ficar com 65 adultos num total de 75 pessoas, porque tem 10 crianças que são intocáveis. Você não toca, não mexe com a criança. Na criança você não toca. Pela criança eu dou a minha vida. Então você não mexe na criança, entendido? Se você tirar 45 adultos, fica 45, né? E 55 pessoas. E se você tirar 50 adultos, você vai ficar com 40 adultos, num total de 50 pessoas. Qual dessas aqui, dessas frações, né, de adultos sobre o total de pessoas que representa 80%? A última, né? Porque se você pensar 40 em 50 e multiplicar em cima e embaixo por 2, é a mesma coisa que 80%. Então, a resposta correta aqui da letra D. A professora Dorinha foi escolhida para ser homenageada por uma turma de 9º ano e os alunos resolveram presenteá-la. Eles propuseram comprar uma blusa e um sapato, totalizando R$180. No dia que os alunos se reuniram para comprar o presente, 3 alunos que até então não estavam participando resolveram entrar na divisão. Presta atenção, tá? Antes eram menos pessoas e agora é mais. E assim, o valor que eles pagariam antes da entrada desses 3 alunos diminuiu em R$10. Então, é correto afirmar que o número de alunos que participaram efetivamente da divisão foi. Então, vamos pensar o seguinte, o que o cara colocou aqui foi os alunos que participaram. Então, se 6 pessoas participaram, cada uma desembolou uma grana de R$30 para dar os 180, certo? Então, antes, como tinha 3 alunos a menos... Então, eu tinha 3 alunos e cada um teria que desembolsar R$60 para dar 180. Mas, por acaso, a grana de 60 comparada com a de 30 é apenas R$10 a menos? Não, então está errado.
É óbvio que você vai testar a letra D, né? Porque é divisível e você vai fazer as contas mais fácil. Primeiro você dá obrigado, né, Bequinhos? Isso aqui na escola, não, Bequinhos. Então você vai colocar 20 aqui, porque 20 vezes 9 é 180. E vai pensar, antes tinha 3 alunos a menos. Então tinha 6 alunos. Então eles tinham que desembolsar qual grana? 30 conto, né, Zé? Porque 30 vezes 60 dá 180. Isso aqui não é exatamente uma diminuição de R$10, como o enunciado sugere? Então, essa é a resposta correta. Um triângulo retângulo apresenta as seguintes características. Seu cateto maior mede 12 e seu perímetro é igual à sua área. É correto afirmar sobre a hipotenusa desse triângulo retângulo que ela mede. Bem, para aquele aluno que já é acostumado com trincas pitagóricas, se ele testasse a letra A, colocasse 13 como hipotenusa, que ele sabe que é uma trinca básica, e o 12 aqui e o 5 aqui, ele ia fazer o seguinte, ó, a área desse triângulo seria 12 vezes 5 dividido por 2, certo? Ou seja, porque é base vezes altura, né? Ela seria igual a 30, porque ia ficar 6 vezes 5 aqui, 30. Então, nós temos aqui uma área de 30. E um perímetro de quanto? 12 mais 13, 25, mais 5, 30. E é exatamente isso que ele fala, que o perímetro é igual à área. Então, sim, só pode ser a letra A. Se você for fazer isso aqui por outros métodos, você vai gastar mais tempo. Outra questão. Na figura abaixo, temos que A é igual a E, ACB é igual a DCE, BC é igual a CD, AB é igual a 3, AC é igual a 4 centímetros. Então, eu fiz aqui colorido para ficar mais didático. Ele falou que A é igual a E, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse, claro, ângulos retos, né, 90 graus. ACB é o ângulo aqui central, ó, esse ângulo aqui. Ele é igual ao DCE, óbvio, porque são opostos pelo vértice. Aí eu pintei de preto. BC é igual a CD, quer dizer, esse trecho, ele é igual a esse, eu pintei aqui de vermelho, que é o mesmo valor, e AB é igual a 3, e o AC é igual a 4. Então, aqui ele te dá essa questão de graça, porque isso aqui é a trinca pitagórica mais básica do planeta. 3, 4, 5. Então, aqui também vai ser 5. Esse lado aqui, ó, vai ser o 3, né? E aqui vai ser o 4. Então, é um exercício muito simples para quem sabe o mínimo. Aí ele fala, dessa forma é correto afirmar que a área do triângulo CDE, esse triângulo aqui, tanto faz, porque eles são iguais, são congruentes, é 3 vezes 4 dividido por 2, ó, 4 dividido por 2 é 2 vezes 3, 6, certo? Aí você já eliminaria a letra A e a letra C. E aí ele pede as medidas dos lados CE é esse, que é 4, e DE, que é 3. Então, aí a alternativa correta, ó, letra D. Se você trocar a ordem, claro que você vai cair na errada, né? Mas, enfim... Uma quadra esportiva tem um formato de um retângulo. Sabemos que o perímetro dessa quadra mede 86, perímetro é a soma dos lados, e que um lado, né, supera o outro em 11 metros. Então, essa é a figura que você deveria ter feito em um esboço. O piso dessa quadra será revestido por um de borracha. Assinale a alternativa que indica corretamente quantos metros quadrados desse piso, né, serão gastos. Bem, você vai somar aqui, ó, x mais x mais x mais x é 4x. E 22 aqui, né, do 11 mais 11. Ok? E isso é igual a 86. Passo 22 para lá, ó. 86 menos 22, 64. E o 4 que está com x, você já manda dividindo. Então, o valor de x aqui é 16. Então, esse lado é 16 e 16 mais 11 é 27. E quando você fizer essa conta, 27 vezes 16 vai dar a letra A. Dois amigos querem jogar tênis e para isso precisam de mais uma raquete, pois já tem uma bola e uma raquete. O dono da loja esportiva os informa que a raquete e uma bola juntas custam R$110, sendo que a raquete custa R$100 a mais que a bola. Desse modo, é correto afirmar que os amigos pagarão pela raquete em reais uma quantia de... Bem, ele falou o seguinte, que as duas juntas custam 110. Então, se aqui ele já pôs o preço da raquete, o preço da bola aqui tem que ser 10, o daqui teria que ser 9,50, aqui teria que ser R$5 e aqui teria que ser R$4,50. Qual desses valores, né, que representa a raquete sendo R$100 a mais que a bola? É a letra C, né? Então, essa questão ela é facílima, mas pelo fato, né, da letra A aqui ser meio bugante, muita gente errou ela, tá? Então, assim, a gente acha fácil agora, mas na hora da prova tem que ter cabeça fria, coração de gelo. Guilherme percorreu o trajeto entre duas cidades de São Pilar e Caxotã e precisou fazer duas paradas para descansar. A primeira delas ocorreu após ter percorrido 1/3 do trajeto e a segunda após ter percorrido 3/4 do que restava. Ok? E depois dessa primeira parada, né? Se após a segunda parada ainda faltava 60 quilômetros de estrada para chegar a Caxotã, é correto afirmar que a distância entre as duas cidades é...
Bem, vamos lá. Essa questão, é claro que ela não é nenhuma coisa dificultíssima, né? Tipo assim, de você fazer ela usando X, equação e tudo e tal. Inclusive, eu já resolvi a prova e eu fiz dessa forma. Mas eu vou resolver aqui de uma forma para quem está com a faca no pescoço e não conseguiu equacionar. Você vai testar as alternativas, fazendo assim, você calcula 1/3 do valor, depois 3/4 do que resta, e aí soma com 60 e tem que dar o valor que está na alternativa. Ou seja, você está fazendo o caminho de trás para frente. Sempre comece por respostas redondas, porque é a conta mais fácil. Então, vamos começar pela letra B. Calcula 1/3. É só dividir por 3, que dá 60. Se era 180, o restante é 120. Aí você vai calcular quanto que é 3/4 de 120. Ó, divide por 4, dá 30 vezes 3, 90. É óbvio que 60 mais 90 mais 60 não dá 180, porque 60 mais 60, 120 mais 90, 210. Não é essa. Agora você vai para outra redonda. Você vai calcular metade desse valor, 1/3, desculpa, desse valor, que foi o que ele percorreu no primeiro trecho, digamos assim. 1/3 é 120. Então, de 360 menos 120... sobra 240, você vai pegar 3/4, ó, 3/4 de 140, você divide por 4, dá 60 vezes 3, dá 180. Agora, somando 180 com 120, dá 300, com 60, 360, ou seja, a resposta correta da letra D. Pedro guarda sua coleção de bolinhas de gude em 2 caixas. Certo dia, ele resolveu organizá-la da seguinte forma: retirou da primeira caixa certa quantidade de bolinhas e colocou-as na segunda caixa de tal forma que a segunda caixa ficou com o dobro de bolinhas que tinha. Aí a segunda movimentação foi a seguinte: ele retirou da segunda caixa certa quantidade de bolinhas e colocou-as na primeira caixa de tal forma que a primeira caixa ficou com o dobro de bolinhas que tinha. Feito isso, ele observou que as 2 caixas tinham 80 bolinhas cada uma. Então, é correto afirmar que a primeira e a segunda caixa tinham inicialmente. Então, o que nós vamos fazer aqui é interpretar o texto e fazer o que está mandando. Ele falou o seguinte: fez uma retirada daqui para colocar na segunda caixa, de modo que essa vai ficar com o dobro que tinha. Então, essa vai ficar com 120. Mas, para ela ficar com 120, eu tenho que tirar 60 bolinhas daqui. Então, essa daqui tem que ficar 40. Agora, eu quero que essa fique com 80. Então, para essa daqui ficar com o dobro, né, 80, eu tenho que retirar quantas bolinhas daqui? 40. 120 menos 40 é 80. E aqui se concretiza o que falou no enunciado. 80 bolinhas cada, portanto, a resposta correta da letra A. Então é isso, amiguinhos. Olha só, eu resolvi com vocês as questões do jeito que você tem que resolver na prova. Se você fosse resolver essas questões na escola, o seu professor ia te dar voadora de 2 pés, porque ele vai falar: seu menino, você é doido, você tá viajando, Zé. Você não pode resolver desse jeito na escola, não, little friends. Por quê? A escola é a escola, o colune é o colune, um lance é um lance e romance é romance. Meu filho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na prova objetiva, você tem que acertar a questão. Os fins justificam os meios, não interessa, ninguém quer saber a método que você fez, não. Eles querem uma bolinha colorida correta, é isso que você tem que pensar. Meu filho, aqui é maldade na mente, é coração gelado, entendeu? É superioridade na técnica de olhar para a resposta e falar assim: bem, aqui eu posso economizar 3 horas, aqui tem que demorar mais. Então você tem que ter a frieza de Sub-Zero para fazer prova. Eu já falei para vocês, amiguinhos, gastar tempo à toa não é uma opção, porque você tem outras questões para fazer, não é só aquela. Então aprenda a ganhar tempo na prova de matemática. Se você for uma pessoa estrategista, fria e calculista, esse tipo de questão você marca assim, ó, resolve a questão rapidão e pula para outra. Assim você pode investir mais tempo aí nas outras matérias, inclusive, já que o colune não é só português e matemática. Além de tudo isso que eu ensino para vocês, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês as maiores pegadinhas que já caíram na prova do colune. Eu já estou separando as questões aqui, meu filho, ó. É só voadora de 2 pés no peito que eles querem te dar. Mas você vai chegar lá e vai falar assim para cima de Moá, mané, jamais, porque sou aluno da Jéssica, ela já mostrou todas essas pegadinhas do malandro. Eu não vou cair em pegadinha, porque eu tenho um cérebro gelado na hora de fazer provas. É sobre isso, amiguinhos. Quando você está estudando, você tem que preparar o seu psicológico, não psicológico, o seu psicológico para chegar lá na hora da prova já sabendo o que te espera. Você não vai chegar com a inocência de uma criança, você vai chegar com a mente gelada, o coração igual uma pedra de mármore e só fazer o que é necessário, entregar o gabarito e ir embora para sua casa, curtir um churrasco, porque a vaga vai ser sua se você fizer as coisas do jeito certo, na hora certa.